aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Por isso, antes de orar com você, eu queria responder uma pergunta. O que significa enterrar o talento? Quando a igreja se torna um grande cemitério de dons, talentos e habilidades, ela se enche de morte. Enterrar o talento significa se omitir, não cooperar para a edificação da igreja. Existem muitas razões para que os servos de um talento apresentam como justificativa para enterrar o talento. A desculpa mais comum é que eles têm apenas um talento insignificante, que não fará nenhuma falta para o corpo da igreja. Há aqueles que se sentem constrangidos e intimidados diante dos outros mais talentosos que se destacam. Muitos se justificam dizendo que nunca têm oportunidade numa igreja que valoriza apenas de 5 talentos. Independente das desculpas, precisamos reconhecer que enterrar o talento é um problema sério e espiritual. Aquele que enterra o talento não prejudica a si mesmo, mas afeta todo o corpo. Enterrar é um sinal de morte. Tudo que é morto é enterrado. Quando as igrejas se tornam um grande cemitério de dons, talentos e habilidades, elas se enchem de morte. O peso da morte vem sobre a igreja quando os de um talento se enterram no mundo. O problema é que os de 5 talentos acabam levando todo o peso. Poucos têm a exata percepção de como é pesado um ambiente de morte. Aqueles que ministram a palavra sabem o quanto é difícil pregar numa igreja cheia de morte. Algumas vezes pensamos que a morte é por causa da falta de oração, e é verdade, mas o ambiente de vida não depende somente de quanto o líder ora, mas quanto os membros estão orando. Quando temos membros orando, temos o corpo funcionando e muito mais vivo é o corpo, mas os membros funcionam de forma saudável. E quanto mais os membros funcionam, maior é o ambiente de vida. Enterrar é o sinal de mundanismo. Claramente, enterrar é se integrar a essa terra caída e debaixo de maldição. Se aqueles que enterram o talento trazem a carnalidade para a vida da igreja, como proceder, pastor? Devemos aprender a equilibrar os dons e a autoridade. Em relação ao dom, precisamos dizer que os de um talento, que eles devem exercer o seu dom, mas o fazem de forma carnal. Precisamos exercer autoridade para dizer que não permitimos tal coisa na vida da igreja. Quando falamos isso, normalmente eles voltam a enterrar o seu talento novamente. Ficam passivos em casa. Então, devemos mostrar que se eles enterram o talento, terão problema com o Senhor. Mas mesmo assim, a carnalidade não será permitida. Enterrar é um sinal de apatia. Precisamos dizer ao de um talento que o lenço serve para limpar o suor e não para embrulhar o talento. Eu creio que a apatia é um sinal de preguiça. Infelizmente, muitos acham trabalhoso demais o serviço na casa de Deus. Em Lucas 19, o servo infiel entregou a mina ao seu senhor embrulhada num lenço. Veio outro dizendo: eis aqui, meu senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Lucas 19, 20. De enterrar o talento é sinal de rebeldia. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, o servo infiel disse que havia enterrado o talento, porque sabia que o Senhor era severo. Normalmente, as pessoas que enterram o talento justificam dizendo que a igreja ou a liderança é muito exigente e severa. Dizem que não consegue corresponder às expectativas, por isso enterram o talento.
Mateus capítulo 25, verso 24 e 25. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabemos que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Precisamos mudar a nossa abordagem. Nós temos receio de algumas coisas. Primeiro, temos receios que de um talento faça o trabalho com uma qualidade ruim. Depois de trabalhar para treiná-los, nós precisamos ter paciência. O segundo problema é que consideramos de um talento carnais. Para resolver isso, precisamos entender que há dois caminhos que devem ser guardados na igreja em todo o tempo: o caminho da função ou o dom do caminho da autoridade. O que devemos fazer se os de talento se levantarem para defender os de talento na carne? A carne precisa ser tratada, e a maneira como fazemos isso é usando a autoridade. Os de um talento devem usar o seu dom, mas se fizerem de maneira carnal, devem ser tratados com autoridade. Pode ser que você peça a um irmão de um talento para ficar responsável pelo lanche da célula, mas em vez de fazer isso com amor e boa vontade, ele se torna excessivamente duro e indelicado com os irmãos. Se um irmão traz a carne para o trabalho na igreja, precisamos dizer que não permitimos aquela atitude errada. Entretanto, quando você decide corrigi-lo, ele imediatamente se recolhe, volta para sua casa e se recusa a fazer o serviço na igreja. Precisamos ter paciência. Não podemos desistir do corpo de Cristo. Devemos visitá-los e mostrá-los que ficar em casa não resolve o problema. Devemos insistir. Provavelmente ele voltará para a célula e possivelmente ainda continuará agindo na carne. Mas mesmo assim, continuamos ensinando e mostrando que ele deve fazer o serviço. Porém, não toleraremos o que faça na carne. Lembre-se que o fato de alguém enterrar o seu talento já mostra que ele é carnal. Todo membro de um talento também é carnal. Quando ativamos esse membro, precisamos ficar atentos, porque a carne vai levantar junto com ele. Nós tratamos a carne, mas não rejeitamos o membro de um talento. Precisamos ativar os de um talento para que o corpo possa funcionar. Trabalhar na carne é ruim, mas enterrar o talento é ainda pior. A glória da igreja é a plenitude dos membros funcionando. É a multiforme ação do corpo, tendo cada membro funcionando de forma harmoniosa. Traz a glória do céu como selo. Se cada membro exercer o ministério, teremos o corpo e a manifestação da glória da igreja. Se desistirmos de um talento, vamos desistir da maior parte dos membros do corpo. Se colocarmos de lado a maior parte da igreja, não poderemos esperar a realização de uma grande obra. Precisamos dedicar toda a nossa força e todo o nosso empenho para levar cada membro a funcionar. Aleluia! Glória a Deus! Que você seja um membro de um talento ativado no Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora, oramos por todas as pessoas que têm um dom, mas estão paralisadas. Pedimos ao Senhor que ative no seu coração o desejo de participar da igreja, o desejo de se envolver na obra, de fazer aquilo que Deus está te chamando. Livra ela da preguiça, livra do medo, da ansiedade, livra de todo o mal, Pai. Que ela possa ser um instrumento nas mãos do Senhor. Capacita ela, dando sabedoria, dando alegria, multiplicando os seus dons, multiplicando os seus talentos. Que ela possa cada dia mais avançar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se essa palavra edificou a sua vida, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e tenham o seu talento ativado. Se você, através dessa palavra, foi abençoado e quer nos abençoar como ministério,
Nós trabalhamos em várias frontes, levamos pessoas para o encontro, ofertamos cestas básicas, ajudamos quem precisa. Se você quer nos ajudar e abençoar o nosso ministério, me convide, me chame no meu celular e eu vou enviar o número do Pix ou da conta bancária. Você é livre para ofertar. Lembre-se, a alma generosa prospera. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.